Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que interpela o nosso coração, interpela a nossa vida, toca no mais profundo do nosso ser, para que alcancemos a graça, a redenção. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham-se esquecido de levar pães e só tinham consigo um pão no barco. Jesus começou a avisá-los, dizendo: Olhai, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, pensando que se referia ao facto de não terem pão. Mas ele, percebendo-o, disse-lhes: Por que estáis a discorrer que não tendes pão? Ainda não refletistes, nem compreendestes? Tendes o vosso espírito embutado? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais de quantos cestos cheios de pedaços recolhestes quando parti os 5 pães para aqueles 5.000? Responderam: 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantos cestos de sobejos recolhestes? Responderam: 7. Disse-lhes então: Ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ontem eu falava da questão da fé, toquei esta questão, abordei esta questão, porque a fé toca necessariamente a compreensão, ou seja, é verdade que a nossa compreensão é limitada, e eu faço questão de insistir sobre isso. Mas no nosso encontro com o Senhor, no nosso encontro com o Deus da vida, no nosso encontro com Jesus Cristo, o nosso Redentor, nós precisamos também de usar a nossa compreensão. E é por isso que a fé católica, desde o início, fez este cruzamento entre o dado da fé, ou seja, o credo, o creio, e a filosofia. Pensar em São Justino, este grande filósofo logo no início da Igreja, pensar em Santo Agostinho, pensar em São Tomás de Aquino, pensar em Mário Vitorino. Ou seja, percebemos que a fé também está fundada na maneira de pensar. Eu penso em Deus. E este pensar já é compreender. Eu sei que não tenho a capacidade de aferrar, de apreender, com licença, na totalidade, aquilo que é o ser de Deus, aquilo que é a teologia, aquilo que é o discurso sobre Deus, será sempre limitado. Mas a verdade é que é preciso compreender. O Senhor hoje pergunta: ainda não compreendes? Sim, nós temos que compreender, e a fé também é compreensão, não é apenas sentimento. É como não recordar as palavras do Santo Papa Bento XVI, quando dizia que a fé está, este casamento entre a fé e a razão, ou seja, para não cairmos nos extremos do fideísmo ou do racionalismo. Portanto,
A fé também é compreensão. Eu quero compreender a minha fé. E eu compreendo a minha fé através da escritura, através da leitura da palavra de Deus. Eu compreendo a minha fé através da oração, ou seja, fazer que eu tenha momentos de oração, momentos de encontro com o Senhor. E estes momentos de encontro com o Senhor vão moldando o meu coração, a minha vida, a minha estrutura psíquico e somática, ou seja, do corpo e da alma, vão fazendo de mim um ser psicopensante, ou seja, e sente pensante, que sente e pensa a maneira de Jesus. E isso é fundamental na nossa compreensão, no nosso caminho, ou seja, aprendermos a pensar a maneira de Jesus e sentir a maneira de Jesus. E hoje Jesus, diante do estupor, diante da estupefação, diante da admiração, a sua pergunta, os discípulos estão inquietos, os discípulos estamos aqui, os fariseus pediram um sinal. Jesus agora parece que ele mesmo coloca os discípulos na condição dos fariseus que também querem um sinal. E Jesus diz, não percebeste os sinais que aconteceram? A multiplicação dos pães, que alimentou 4.000 homens, o que alimentou 5.000 homens. Então, que sinais é que ainda precisais? Não percebes quem está diante de vós? A questão é essa. Quem tendes diante de vós? Aquele que criou o universo, aquele que criou tudo aquilo que existe, aquele que criou o ser humano, o homem, na sua complementariedade, homem e mulher. Portanto, ainda não percebes quem eu sou? Sabemos que esta é a grande pergunta do Evangelho de São Marcos. Quem é Jesus? Quando chegarmos, seja aqui no capítulo, estamos no capítulo 8, e surgirá esta pergunta: quem é Jesus? Ou seja, quem é Jesus? E quem é Jesus? A esta pergunta nós respondemos, a Jesus vai respondendo com gestos concretos. A multiplicação dos pães, né? Alimentando 5.000 pessoas, 4.000 pessoas. Jesus vai respondendo a esta questão com as suas palavras, com os seus gestos, com o seu poder. Ele vai responder com o seu poder. Mas entremos, olhemos um pouco o texto. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães e só tinham consigo um pão no barco. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor que está aqui queria referir aos discípulos é que o pouco com Deus torna-se muito. Eu não sei qual é o pouco que tens neste momento na vida, mas se este pouco for colocado nas mãos do Senhor, este pouco tornar-se-á muito, porque o Senhor tem poder. Ontem eu dizia na Eucaristia que a fé precede o milagre. Portanto, a fé em Jesus precede o milagre. Mas eu sabendo quem é Jesus, ou seja, esta minha fé em Jesus, fará assim que o milagre aconteça. E este é um dado de facto, caro irmão e cara irmã. E, portanto, esta é a primeira realidade. Há um pão, mas este único pão tornar-se-á em abundância, porque está ali aquele que é capaz de transformar as pedras em pães. Está ali aquele que é capaz de transformar o nada em muito, ou seja, o pouco em muito. E Jesus quer que nós aprendamos a cooperar uns com os outros, ou seja, a cooperar com Deus e a cooperar com os irmãos, mas sempre revestidos dos sentimentos de Jesus. Ou seja, quando e quero aqui lembrar, aproveito este momento para lembrar que no domingo, uma experiência lindíssima, né? Quem esteve nas missas, quem é daqui perto na missa, nas missas, nas Eucaristias da paróquia, ou então quem esteve na igreja da Azurara comigo, ouviu este discurso. Mas quem não ouviu, aproveita este momento para ouvir. No outro dia, na missa, no sábado em Sequiade, Santiago de Sequiade, na paróquia em Saparo, eu pergunto aos pequenos o que são as bem-aventuranças. E o pequeno Leonardo, de 6 anos, responde: as bem-aventuranças são as nossas aventuras com Deus. E é verdade, caro irmão. Quando as nossas aventuras estiverem revestidas de Deus, agora digo eu, parafraseando o Leonardo, quando as nossas aventuras forem revestidas da presença do Senhor, então um milagre acontece. Então acontece uma transformação no corpo, na alma, no espírito. Acontece uma transformação na nossa vida, nas nossas comunidades. Então veremos o que é o essencial na vida. Descobriremos que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados. Portanto, é esta a realidade que nós temos de compreender. E vocês podem dizer, mas padre, não, o Senhor nos quer lembrar. Ele é poderoso. E o mais importante e o grande milagre que o Senhor nos quer realizar é que no grão de mostarda, que é a tua fé, tocada pelas mãos do Senhor, tornar-se-á numa grande árvore, num terebinto. Um terebinto é uma árvore grande e imensa, que ao início é pequenininha, como mostarda, mas torna-se uma árvore gigantesca. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.